Na primeira onda da crise Covid, os mercados de gestão de ativos foram resilientes, não só em Portugal, mas também na Europa de uma forma geral. Efetivamente, conseguiu-se controlar e dar resposta ao elevado volume de resgates que se verificaram em algumas classes de alguns tipos de fundos de investimento, e pelo que a resposta em matéria de liquidez foi muito aceitável. No entanto, é imprevisível qual será o impacto desta nova fase da pandemia que estamos a viver no final do ano 2020, pelo que será importante que as gestoras mantenham o foco na gestão dos principais riscos a que os fundos se encontram sujeitos. Desde logo o risco de liquidez, mas também o risco de crédito e a incerteza que decorre da valorização dos ativos. Neste sentido, é importante que mantenham o foco na gestão de liquidez, como disse antes, e em particular na realização de testes de esforço, em que se considerem parâmetros que possam, desde já, ter em consideração a fase atual que vivemos, já que parece-me que estamos a fazer um teste em ambiente real. O facto de ser um supervisor único, com a eliminação de algumas sobreposições regulatórias, certamente que é um aspecto a destacar. Mas também destacaria o facto de, com a alteração do regime jurídico, terem sido alterados os prazos de decisão, ou reduzidos, melhor até, os prazos de decisão de alguns atos pela CMVM, bem como terem sido eliminados alguns atos que até então eram autorizativos. O facto de estar a supervisão concentrada num único supervisor, em que se agrega não só a supervisão prudencial, mas também a supervisão comportamental da própria entidade gestora e, com isso, a própria supervisão dos fundos que estão sob a sua gestão, traz claramente vantagens em matéria de supervisão e permite-nos a nós ser mais tempestivos, ágeis e eficazes na nossa supervisão. Esta transferência de competências que se processou com efeitos a 1 de janeiro de 2020, certamente que permitiu que possamos demonstrar e seguir o caminho que temos vindo a trilhar no sentido da maior tempestividade para o mercado, levou a que os cerca de 60 processos que transitaram do Banco de Portugal pudessem ser decididos pela CMVM, cerca de metade até ao final do primeiro trimestre de 2020 e a sua larga maioria até ao final do primeiro semestre de 2020. Eu dividiria esta questão em 3 componentes. Uma delas, a parte organizativa da própria sociedade gestora, em que deverá manter um foco nos seus planos de gestão de crise, dos seus planos de continuidade de negócio e não esquecendo os riscos de cibersegurança. A segunda componente diz respeito à atuação da sociedade gestora enquanto gestora de fundos de investimento, devendo, nesse aspecto, manter o foco na gestão de riscos desses fundos de investimento, desde logo, mais uma vez, a preocupação com o risco de liquidez, principalmente quando estamos a falar de ativos pouco líquidos nas carteiras desses fundos, mas também no risco de crédito e na incerteza que pode decorrer na valorização dos ativos, nomeadamente num contexto de reduzida liquidez. A terceira componente será na perspectiva do investidor e, nessa matéria, confiança é a palavra-chave, quer neste contexto, quer em todos os outros que vivemos. Para restabelecer e para manter essa confiança, o que diria é manter o nível de transparência e de prestação de informação ao investidor é um elemento-chave, bem como o facto de, em qualquer atuação que deva existir, ter sempre em consideração a defesa de todos os seus investidores e preservando o capital investido. Parece-me ser indiscutível a elevada procura e elevado interesse dos investidores em matérias que digam respeito a critérios ambientais, sociais e de governo. Mais ainda, no contexto da crise pandémica que estamos a viver, se até agora a preocupação ambiental estava bem presente, com esta crise, os outros fatores, quer o social, quer o de governo, ganharam um grande destaque neste contexto. Portanto, parece inevitável que, havendo um crescente procura por parte dos investidores de retalho, bem como por parte dos investidores institucionais, que as sociedades gestoras e gestão de ativos em geral terá que se adaptar a esta mudança de paradigma.
Sabemos bem que esta mudança trará bastantes desafios, ou muitos desafios às sociedades gestoras, desde logo para a implementação dos requisitos regulatórios que estão a ser trabalhados em termos europeus. No entanto, é importante desde já que se comece a trabalhar na sua implementação, aspecto que a CMVM naturalmente estará bastante atenta e procurará adaptar também a sua supervisão nesta matéria.